galera. Os livros da Amazon, né? Os 10 mais vendidos. Ou são, como ela fala aqui, é, esses romances assim, meio. Meio não, né? Desculpa a palavra, totalmente moral. Nesse vídeo eu quero fazer uma reação, um react, aqui na internet. Fazer esses reacts sobre a nossa educação, né? A nossa educação, primeiramente brasileira. Reagir a um vídeo do canal Olá Bocós, da Débora. Estamos aqui na tela do meu computador, então eu vou reagir aqui a esse vídeo. Espero que não fique muito longo. Na verdade, para não ficar muito longo, eu vou botar no 2x, tá? Desculpa aí, pessoal do Olá Bocós, mas é para ficar mais dinâmico e eu vou parar, pausar as coisas que eu vou observar aqui para estar discutindo aqui com você, beleza? Então vamos lá. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu tinha programado para fazer, na verdade, um vídeo barra live sobre a natureza dos governos democráticos e sobre aquela velha história, se a democracia ela é a melhor forma de governo possível, ou se dentre as piores formas ela é melhor, ou aquela máxima que eu ouvi a minha vida inteira, todos os governos são ruins, mas a democracia é o menos pior. Eu fiz até um esqueminha, assim, um roteiro, na verdade, de vídeo, mas acabou surgindo o assunto mais importante, assim. Por quê? Essas discussões políticas, elas são discussões locais, né? Elas estão localizadas em determinado espaço-tempo e muito facilmente elas se perdem. Os meus vídeos discutindo política, assim, são vídeos que estão ali naquele determinado momento, naquele determinado hype, e depois ninguém mais vê, apesar da gente sempre usar esses assuntos atuais como gancho para falar sobre temas maiores. Então surgiu um assunto que ele é mais atemporal, ele é mais transcendente, e eu acho que vale mais a pena conversar sobre esses temas que são temas constantes e que, via de regra, o pessoal revisita os vídeos e ao invés de assistir uma vez e deixar pra lá. E esse assunto está relacionado a uma discussão que rola frequentemente por aqui, que é uma discussão sobre a baixa instrução do brasileiro. Se você... Tá, primeiro ponto que eu quero analisar aqui é que, cara, discussão política no Brasil não vai levar a nada. O pessoal fica discutindo aí nessas redes sociais, principalmente lá no Twitter. Então, não vai levar a lugar nenhum. As pessoas só ficam discutindo, só ficam falando uma das outras, só ficam querendo ver quem é mais inteligente nessa questão política. Então, cara, se você briga por política, pare com isso. Os políticos, nenhum nesse Brasil aqui tá preocupado com você, tá preocupado com a sua vida e muito menos com a sua instrução, que é isso que ela vai falar aqui no vídeo. Sobre essa discussão que tava tendo lá no Twitter. Eu não sei, eu não tenho Twitter, galera. Eu tenho mal o Instagram e eu já até desinstalei o Instagram no meu celular porque isso tava me fazendo muito mal. Eu vou falar sobre isso aqui, né? Dessa discussão que tava tendo lá no Twitter. Por favor, galera, se você tá assistindo esse vídeo aqui, não fique brigando no Twitter, isso não vai te levar a nada, só vai te deixar estressado. E político nenhum vai sair da casa dele pra ajudar você. Você não acompanha o Twitter, eu não recomendo que você acompanhe, tá? Caso você esteja longe daquele esgoto lá, que quem tá lá adora. Mas se você acompanha o Twitter, teve, assim, um frisson nas últimas semanas relacionado à estética de baixo IDH, né? Dizendo que algumas coisas que as pessoas usam remetem diretamente ao fato de que o Brasil tem baixo IDH. E pra mim é uma discussão bem besta, assim, bem rasa, mas ela acaba suscitando essa discussão maior sobre a educação média do brasileiro. Tem aquela piada, que eu já fiz aqui algumas vezes, sobre o brasileiro ter QI de macaco e tudo mais, mas, para além das piadas e para além das provocações rasas da internet, a gente sabe, isso é comprovado, assim, quase que anualmente, que a educação do brasileiro médio é muito ruim. Tem uma prova, que é uma prova internacional, que testa a proficiência dos alunos de todos os países do mundo. Essa prova se chama PISA. Ela acontece de 4 em 4 anos, e de 4 em 4 anos nós somos relembrados do quanto nós estamos na lama, do quanto a juventude brasileira foi, assim, deixada, largada às traças, porque os nossos alunos de 15 anos, eles não sabem fazer contas básicas, eles não sabem interpretar textos básicos. Eles não são, de fato, pessoas alfabetizadas. E, assim, se você pensar em escola pública, tá ruim, mas se você pensar em escola particular, o negócio não tá muito diferente, não, tá? Não porque eu fiz escola particular, meu amigo, assim, não tá muito diferente. Se você se comparar a alunos criados em países da OCDE, por exemplo, o seu nível vai estar muito aquém. Mas assim, mesmo considerando esses países desenvolvidos e ricos, principalmente esses países do Ocidente, o nível perto do ideal ainda assim é um nível bem baixo. Então temos aqui o ideal, que seria uma pessoa propriamente educada e tudo mais, temos o nível que os países desenvolvidos chegam e temos o nível brasileiro, que é assim, a ralé, da ralé, da ralé. E se a gente considerar... Pessoal, o segundo ponto aqui é que realmente, independente de escola que você estuda, cara, a gente tem esse déficit. É claro, aqui na minha região, nós temos grandes escolas que fazem elas cobram muito caro, né? Mas a gente tem vários resultados em vestibulares aqui. Só que a gente sabe que vestibular, essas coisas, são todas técnicas, né? Técnicas para você estudar, para você conseguir. Eu não tô falando aqui que vestibular, que faculdade não é ruim. Inclusive, tem muita gente aqui na internet que fala que faculdade, para você não seguir, fazer uma faculdade e tal, que é perder de tempo. Eu acho assim. Você tem que analisar o que você quer da sua vida. Se você quiser ganhar dinheiro, certamente, faculdade não vai te deixar rico, faculdade não vai te deixar multimilionário. O que a faculdade vai fazer é te dar o conhecimento para que você consiga alavancar aí a sua carreira, dependente de área que você escolher. O segundo ponto é que a instrução do brasileiro realmente é muito baixa. A gente não tem, como eu falei, né, no começo desse vídeo, a gente não tem esse incentivo para estudar, para ler o livro, para sentar e entender alguma coisa. O PISA já fala isso, né? Todo mundo fala, mas ninguém nunca sentou para tal
ter uma solução. E como eu sempre falo aqui no meu vídeo, no meu canal, a solução não vem de grandes atos, a solução vem de pequenas coisas construídas ao tempo. Nossa, falei bonito agora, né? Mas enfim. Será que essas pessoas não são alfabetizadas? E eu vi falando que, gente, eu não fui propriamente alfabetizada. Eu descobri isso depois de velho, descobri que eu não tinha capacidade de ler um livro escrito na minha própria língua. Eu também. Assim, essas pessoas, eu, inclusive, tá? Porque às vezes chega alguém falando, não, porque essa atitude pedante, arrogante, eu estou me incluindo dentro desse balaio, tá bom? Então, considerando que não temos, veja bem, um nível de alfabetização adequado, é natural que isso se reflita no baixo número de livros lidos por ano, do brasileiro, na média. Porque o brasileiro, na média, ele lê 2 livros completos por ano. É um número absurdo, mas é ainda mais absurdo que se você considerar que a média é literalmente a média, então tem muita gente abaixo de 2 livros por ano, tá? Tem a distribuição normal, quando você calcular, mas vai ter muita gente abaixo de 2 livros por ano. E o negócio fica ainda mais absurdo se você considerar que 2 livros por ano considera qualquer leitura. Então aqueles livros assim que estão na lista de mais vendidos da Amazon, o CEO gostosão que pegou a empregada depois do horário do serviço atrás da lavanderia, ou então o elfo safadinho que pegou a fadinha danadinha porque o demônio não sei o que lá, não sei o que lá, se você considerar que isso também conta como livro, então assim, o buraco tá realmente desesperado. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, eu fiz uma live, né? Tô fazendo uma live durante esse mês de janeiro. E realmente, galera, os livros da Amazon, né? Os 10 mais vendidos, ou são, como ela fala aqui, esses romances, assim, meio não, né? Desculpa a palavra, totalmente imoral, né? E segundo, são livros de finanças, que esses gurus aqui da internet, eles ficam recomendando tal, tipo, o Homem Mágico da Babilônia. Ser rico, ler provérbios, entendeu? E esses livros aqui são meio que um esgoto, né? Um esgoto da literatura brasileira. Acho que tem um ou dois que se salva ali, e é isso. E é como ela fala aqui, o brasileiro, ele gosta da novela, ele gosta daquele negócio de traição, ele gosta da promiscuidade. E, pessoal, se você gosta disso, tudo bem, né? Mas, cara, isso emburrece uma população, né? Esse é o terceiro ponto aqui, que as pessoas, quando lê qualquer coisa, e qualquer coisa, né, não é porque é um livro de traição, essas coisas, que vai trazer benefícios pra você, né? Mas cada um, o terceiro ponto aqui, realmente, que a literatura no Brasil, os livros que são lidos no Brasil são livros totalmente imorais, né? Enfim. Se você considerar que os jovens estão lendo, via de regra, esse tipo de literatura ainda é assim, dá vontade de cavar um buraco e entrar dentro dele. Essa população, que não é alfabetizada, que não tem o hábito de ler livros, que embora considere que livros são importantes, não consegue incluir na rotina. Essa população, ela vai necessariamente emitir certas opiniões. Vai lá, toda vez que eu discuto esse negócio, aparece aquela fauna maravilhosa, e essa fauna é constituída de pessoas que dizem assim, você acha que a leitura te transforma num ser humano melhor? Você acha que ler livros te torna mais Já ouvi isso também. Esse é o primeiro que aparece. Esse é o exemplar maravilhoso da fauna que eu chamo do exemplar você cita um livro, você já é pedante. Você acha que ler livros clássicos é melhor do que ler o CEO pegando a secretária safadinha? Isso é um espécime de fauna, a gente vai falar sobre ele. Mas tem, assim, um outro espécime que ele é um pouco mais evoluído, um pouquinho mais, tá? Um degrauzinho acima, que diz que existem outras formas de você adquirir cultura que não somente através dos livros, tá? E essa pessoa tá certa. Ela tá certa até determinado ponto. E da última vez que eu fui discutir isso, apareceu uma internauta, vamos voltar aqui aos anos 90. Esta internauta disse o seguinte: olha, o meu marido é uma pessoa muito culta. Ele é uma pessoa que consegue resolver problemas práticos do dia a dia de uma forma que eu não consigo resolver. Então ele tem uma inteligência, que é uma inteligência muito diferente da inteligência dos livros, que é uma inteligência que o permite viver muito melhor do que um nerd que fica trancafiado aí dentro de casa só consumindo um livro atrás do outro. E assim, ele tem um nível de cultura geral muito bom. E ele adquire esse nível de cultura geral através dos filmes. Aí a gente até brincou, né? Com aquela piadinha que se tornou clássica da internet, coitada da Renata Barreto, que é o seguinte: porque eu posso ler o livro se eu posso assistir a musical da Broadway? Porque eu lerei Os Miseráveis do Victor Hugo e o ouvirei e o escutarei ali descrevendo a Batalha de Waterloo, os esgotos de Paris, se eu posso ver o musical com Anne Hathaway? Porque eu lerei Homero se eu posso ver a Guerra de Troia lá com o Brad Pitt todo bonitão ali com as pernocas de fora? Mas assim, tirando a zoeira desse negócio, essa pessoa, ela está certa, assim, de determinada forma, tá? Existem outras formas de você adquirir cultura que não os livros. A minha defesa, eu farei a partir de agora, a minha defesa incansável dos livros, vocês conhecem, é que apesar de existirem outros meios, o livro é o meio primordial, ele é o meio básico. Pois é, esse é outro ponto aqui que eu achei interessante compartilhar, é que, cara, é isso mesmo, tem um livro e a pessoa às vezes prefere assistir um documentário, ou um vídeo, ou um filme. Cara, eu não sou contra isso, tá? Eu gosto muito de filme, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de estar em cinema, sabem que eu gosto de estar atualizada nas coisas de Hollywood, dessas coisas. Mas, cara, o livro ainda é importante pelo fato de você imaginar, né? E ela tá falando aqui que a gente tem que pegar o livro como ali o primordial, é o primeiro contato que a gente tem com a nossa imaginação. E, né, pegando aqui pro meu gancho, você não sabe, eu sou cristã. E eu gosto muito das novelas da Record cristã. Mas eu tenho a minha ressalva porque eu comecei a assistir as coisas da novela cristã na Record
Mas eu já tinha, assim, eu não tô querendo ser pedante, assim, como a gente fala, mas eu já tinha um know-how, digamos, de Bíblia há bastante tempo, né? Quando começou essas novelas no... Quando começou não, é quando eu comecei a assistir essas novelas na Record, cara, eu já tinha feito várias coisas na minha igreja que me ajudaram a ler a Bíblia. Eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes antes de começar a ver essas novelas. Até porque a gente não pode acreditar quando outra pessoa tá fazendo uma cinematografia, porque ela vai ter a visão dela. Ela vai botar aquilo que acredita naquele filme, naquele seriado. Entendeu? Então, as novelas da Record não têm a mesma doutrina que eu tenho, né? Que eu fui criada na minha igreja. Então, assim, eu já tinha bastante conhecimento da Bíblia. Não estou dizendo aqui que eu sou a melhor da Bíblia, não é isso. Todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Mas eu tenho que ter muito cuidado. A gente tem, como cristão, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente assiste essas novelas da Record, assiste esses filmes, vídeos e todo essa meio aí, né? Então, eu também sou adepta a livros, de você conhecer, de você procurar, de você pesquisar por conta própria, né? O nosso problema é que a gente tem preguiça. Resumindo aqui, é a preguiça que faz com que a gente queira assistir um vídeo, um filme, pra amenizar aquilo que você pode aprender no nível. E é isso, desculpa aí. Sem o qual não é possível dizer que você é uma pessoa que tem cultura. E eu nem vou falar assim sobre o terceiro exemplar da fauna brasileira, que é o exemplar niilista, o exemplar nietzschiano de que, ai meu Deus, eu adoro esse, que é o não existe cultura superior, todas as culturas são iguais. Então, Mozart, Beethoven, Bach estão no mesmo nível que a MC Tapioquinha, que tá cantando Toma Toma, Vapo Vapo. Então, os livros, eles também não são melhores do que dançar o Vapo Vapo no TikTok ou ficar rolando feed do Instagram. Essa galera relativista, assim, já tá perdido, vai com Deus, assim, não tem como você resgatar, não. Vai na fé, vai pela sombra, que um dia vai que você se encontra. Pra gente começar a distinguir, assim, a literatura das outras formas de linguagem ou das outras formas de questão de cultura, eu queria que vocês fizessem um esforço aqui comigo, um esforço imaginativo. Eu queria que vocês colocassem o cérebro pra funcionar de uma forma mais efetiva, assim. Comecem pensando na primeira forma de linguagem possível, que é a linguagem que te permite se comunicar com outra pessoa. Fala. Pense numa escadinha. Então, no primeiro degrau dessa escada aqui. Essa é a função primordial da linguagem. Então, eu preciso me fazer entender. Eu preciso contar o que eu quero, as outras pessoas precisam entender o que eu quero, e a gente precisa conseguir conviver em sociedade através dessa forma de comunicação, tá? Vamos falar comunicação verbal de uma forma mais, assim, que geralmente é, através das metas simples, não, mas enfim. Bom, pode parecer besteira, mas tem gente que não tem este nível de linguagem, tá? E essas pessoas que não têm este nível de linguagem, elas não conseguem literalmente dizer o que elas estão pensando. Elas não conseguem articular os próprios pensamentos em palavras. Elas não conseguem responder a perguntas simples. E eu podia usar, assim, os exemplos literários mais sofisticados, por exemplo, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que tem um personagem lá que é preso porque ele não consegue se explicar, ele não consegue falar, ele não tem as palavras necessárias pra explicar o que aconteceu, ele acaba sendo preso. Mas eu vou usar um exemplo mais chulo, assim. Pega qualquer entrevistado daquele podcast. Pega aquele podcast, pega os trappers, os rappers, os mappers, os funkers, os caras que vão naquele podcast. Escuta 10 minutos aquela galera conversar. Os caras... É, cara, eu não quero criticar, assim, né? Porque, sei lá, vou tomar um hate um dia aí. Mas, cara, no Brasil é assim, todo mundo fala que o Brasil é o hostil, né? Tudo que tem de lixo, as pessoas colocam aqui no país. Cara, isso que ela fala é muito verdade. Outro dia eu tava vendo as notícias, e outro dia não, né? Acho que foi ano passado, ano retrasado. E essa tal de MC Tapioquinha que ela falou aí, eu tava falando que ela ganha muito mais do que... Ela ganha muito mais em um show do que ela ganha em um professor nesse país. Cara, ela não tá errada, né? O que acontece? É porque as pessoas que consomem o que ela produz, tem muita gente. Agora, o que o professor, como eu faço aqui no meu canal, o professor que quer melhorar a vida da pessoa, ajudar as outras pessoas a melhorar como pessoa, né, a sua autoeducação, ele não vai ganhar bem, ele não vai ganhar. Provavelmente vai ganhar um tapinha nas costas, mas quando o professor ele é um professor de escola privada, normalmente vai ter várias reclamações e ele vai ter várias e várias empecilhos pra não fazer o trabalho dele. E isso é desanimador. E quando uma pessoa, essa tal de MC Tapioquinha aí, ganha milhões e milhões de anos. Mas como eu falei, tem pessoas que gostam do trabalho dela e suportam o trabalho dela, que suporta assim de financiar o que ela faz. E tem pessoas que não, né, não gostam. Mas o que no meu caso aqui sou cristã entre a carne entre a carne e o espiritual, né? Uma vida pura, uma vida santa. As pessoas vão querer a vida imoral, a vida impura. Mas tudo bem, todo mundo tem suas escolhas, todo mundo tem o que escolher na vida. E assim,
como eu falei, né? Tem pessoas que suportam o trabalho dela e é por isso que ela faz sucesso e ganha 75 mil reais numa noite. Mas lembre-se, professor, ele é um professor sério, ele tem as suas responsabilidades e com certeza ele é muito mais feliz do que essa tal de MC da Pioquinha. Elas não conseguem conversar. Eles não conseguem manter um diálogo, velho. Eles não conseguem se fazer entender. Acontece... Isso é muita verdade. Outro dia eu tava vendo esse podcast em si, né? Cara, isso é muita verdade. Eles não conseguem formular, assim, uma ideia de tipo, da onde vem a sua inspiração? Cara, eles fazem eles me enrolam pra falar, eles não conseguem voltar um raciocínio, eles não conseguem ter uma linha de raciocínio, assim, tipo, vamos, eu tenho vício de linguagem, né? Mas eles conseguem ser pior que os meus vícios de linguagem. Eles não conseguem formular, a gente não consegue entender o que eles estão falando, de qual assunto eles estão falando. Uma hora eles estão falando de um assunto, outra já estão falando de assunto. Aí eles voltam no assunto. Eles não conseguem traçar uma linha do tempo, traçar uma ideia até das próprias músicas que eles fazem. Cara, isso é muita verdade. Não recomendo você assistir não, mas se você quiser ter essa experiência aí. Uma pergunta banal, tipo, de onde que vem a inspiração pra sua música? Daí o cara manda Mano, é o seguinte, né, cara? A música, meu. Tipo assim, a música, você... Lá no fundo, tipo, assim, lá no... É porque é uma gíria em cima da outra. Isso não é exclusividade brasileira, tá? Esses outros podcasts aí, americanos aí, da galera conversando, é a mesma coisa, a mesma coisa. Não tem articulação, não tem as palavras dentro da cabeça da pessoa, não existem palavras suficientes pra ela dizer o que ela está sentindo, o que ela quer, o que ela tá pensando, quais são os ideais, quais são as ideias dela. Então, considerando que nem nesse primeiro nível de linguagem algumas pessoas chegam, não é um degrau assim, a ser ignorado, tá? Então, vamos lá. Primeiro nível, essa linguagem se fazer entender pelo outro. E compreender os sinais básicos. Fechou o semáforo ficou verde, vai, fechou, fecha. Os sinais estão incluídos nisso aqui, os símbolos básicos estão incluídos nisso aqui. Mas não é só de se fazer entender que o mundo é feito. Vamos usar uma metáfora aqui, que é uma metáfora que vai nos ajudar a passar, assim, por essas escadinhas que eu preciso subir. Imagine que você foi parar numa ilha deserta, tal qual o Robson Crusoe foi parar lá. E inicialmente, você e essa pessoa que você escolheu pra ficar nessa ilha com você, como provavelmente a sua sogra, precisavam se comunicar. Pô, estamos ferrados aqui, o que vamos fazer? Vamos caçar um jeito de resolver a nossa vida. O segundo grau de linguagem que vocês utilizarão vai ser a linguagem prática, que é essa linguagem que faz a ponte entre o homem e o mundo, entre o homem e a natureza. Cara, a relação entre o homem e a natureza é um tema constante desde que o mundo é mundo, porque assim, precisamos viver com o que nos foi dado, precisamos resolver os B.O. que aparecem, e esses B.O. geralmente têm relação com este homem que está aqui presente, com a natureza deste homem que está aqui presente, e com o mundo no qual este homem foi lançado, este homem foi jogado. Resolver esse problema cria a linguagem que a gente chama de linguagem prática. O que eu vou fazer agora? Quais os instrumentos que eu vou utilizar para conseguir ter um nível mínimo de subsistência? Quais as ferramentas que eu vou utilizar? E assim, existem pessoas que são extremamente hábeis nesse segundo tipo de linguagem prática. Nesse ponto aqui ela vai falar que a gente tem que pegar o que a gente lê e praticar. Ela tá falando do exemplo que ela acabou de falar no começo, que a pessoa ela tem essa capacidade de não sentar na cadeira e ler um livro pra fazer qualquer coisa, né? Tipo assim, botar na prática aqui. Tem pessoas que têm esse tipo de inteligência. Inclusive tem vídeos aqui no meu canal onde eu falo sobre as inteligências que a gente tem. E é isso, às vezes tem pessoas que precisam ler, sei lá, um artigo científico pra falar sobre não sei, na minha área aqui, por exemplo, precisa um artigo científico para entender que algum fungo ele é prejudicial a uma planta. Então, assim, ela tá falando que realmente tem pessoas que não precisam ler. Mas isso daí pra mim, é uma exceção. Né? Tem aquelas pessoas que realmente fazem na prática, conseguem. Mas no meu caso, eu preciso ler, eu preciso entender. Até às vezes eu pego um manual quando eu vou fazer alguma coisa aqui na minha casa. Às vezes tem um manual para ler, ou então eu pesquiso. Eu sempre tento resolver as coisas pesquisando. Então, assim, realmente gente que consegue botar na prática aquilo. Que mesmo sendo não lendo, né? E tá tudo bem, galera. Isso faz parte da pessoa. É como ela fala aqui, nós somos inseridos numa natureza que a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente lê. E eu sempre falo aqui no meu canal, o intuito do meu canal é esse, é mostrar que a gente pega essa leitura, pega esses estudos, tudo que a gente tem pra botar na nossa vida prática. A gente andar com aquilo que a gente lê. Não é que você vai acumular conhecimento e, sei lá, só ficar aquilo na sua cabeça. Não, você tem que praticar aquilo que você lê. O marido da nossa internauta, que eu mencionei, muito provavelmente é uma dessas pessoas. Uma pessoa que consegue se colocar no mundo, que consegue moldar o mundo, que consegue utilizar as ferramentas do mundo de uma forma muito certeira, muito eficaz, muito eficiente. Essa é uma linguagem utilitária. E a gente consegue percebê-la muito mais facilmente no linguajar das profissões. Medicina, advocacia, cada policiais, cada profissão tem o seu linguajar, que é realmente essa adaptação da linguagem para esses termos práticos. E, de fato, nesse segundo degrau aqui da linguagem, tem gente que nunca tocou num livro, num mísero livro de física, mas que é o melhor eletricista da cidade, entendeu? Ele realmente não precisa de livro, ele não precisa de cultura pra ser um cara expert nesse segundo nível. Aqui na minha cidade, a gente tem agricultores que não têm ensino fundamental completo. E os caras plantam hectares e hectares de plantação, alimento, o que chega na sua mesa todos os dias,
E assim, nunca pegaram um livro de biologia, nunca pegaram um livro de, sei lá, ciências, pra saber como que o negócio funciona, aprenderam na prática. E veja bem, eu não estou fazendo pouco caso desses dois tipos de linguagem que a gente acabou de percorrer. Muito pelo contrário, são necessários, são essenciais, você não será uma pessoa completa se você não conseguir dominar esses dois tipos de linguagem, tá? Porque uma tem relação com você e outro ser humano, e outra tem relação com você e o mundo no qual você vive. Só que assim, vamos voltar pra aquela ilha, tá? Imagine que você e a sua sogra, vocês já conseguiram estabelecer ali os meios básicos de sobrevivência, de subsistência. Muito rapidamente, assim, questão de, sei lá, no primeiro dia, você já vai perceber que existe um pequeno gap entre o que as coisas são e o que as coisas poderiam ser. Muito provavelmente você vai perceber que o mundo seria um lugar melhor se você conseguisse afogar sua sogra no mar, entendeu? Não necessariamente você fará isso, mas assim, você pode imaginar, nossa, imagina, Eu né, concordo com isso, tá? Por favor. porque Não concordo com essa parte de jogar sogra, gente. Por favor, não. Menospreze as pessoas pelo seu cargo ou seus status. natural do ser humano também estar neste mundo e perceber a contingência, perceber aquilo que falta, tanto aquilo que falta nele, quanto aquilo que falta no próprio mundo. É natural do homem, e daí ele não seria homem, e ele não conseguiria se desenvolver, você não conseguiria viver, se ele não tivesse este objetivo de dever ser, este objetivo de como o mundo poderia ser, como você poderia ser, onde você poderia chegar. E é exatamente neste gap, neste pulo do gato, que entra o terceiro nível de linguagem, que é a linguagem imaginativa. A linguagem imaginativa, ela te dá os instrumentos necessários para você imaginar como o... Tá, parece papo de maconha, mas vocês entenderam. Imaginar como o mundo poderia ser caso certas determinadas condições fossem cumpridas ou caso... A gente não é a favor desses tipos de livro, por favor, tá? É só tá fazendo imaginativo aqui. certas determinadas condições fossem diferentes. E como você também poderia ser, caso você fizesse assim, caso você fizesse assado, caso você tivesse feito outras escolhas, caso você faça outras escolhas e tudo mais. Sem este terceiro nível de linguagem, você ficaria preso no mundo como ele é. E veja bem, tem muitas pessoas que estão presas no mundo como ele é. Eu tenho certeza que vocês conhecem um bocado de gente assim, um bocado de gente que vive a rotina, que vive um dia após o outro ali e tal. Não tá muito preocupado assim com Imagine All the People, com How It Will Be e tudo mais. Então não é pra todas as pessoas também não subirem até esse terceiro nível de linguagem. E essa linguagem imaginativa, ela consegue entender que existe certa estrutura da realidade, e essa estrutura dessa nossa realidade, ela é composta de uma profusão de coisas que, no primeiro momento, parecem ser caóticas, parecem não ter sentido. O jeito que o mundo anda parece não ter sentido, o jeito que as coisas se desenvolvem parece não ter sentido nenhum. Mas que se você observar atentamente, você começa a perceber que existe sim certo padrão, e que esse padrão se repete. Se você começar a observar atentamente, você perceberá que existem modelos possíveis. Tanto modelos possíveis de mundo, como este mundo deveria ser, como modelos possíveis de homem, de como o homem deveria ser. Um desses modelos que se repete aí, ao longo de milhares e milhares de anos, é o modelo do filósofo, do sábio, do rei filósofo Platão lá, escrito 500 anos antes de Cristo. É um modelo de herói, abre aspas, é um modelo de homem perfeito, que se repete. As pessoas buscam este modelo de homem perfeito, ele se repete ao longo da história, certo? O modelo de mundo possível é só vocês pensarem nas utopias. As utopias que existem também, de novo, vamos lá, vamos buscar lá na Atlântida do Platão, vamos buscar lá na República do Platão, essas utopias criadas que nos fornecem modelos possíveis de mundo, modelos possíveis de sociedade, que elas também mantêm este padrão ao longo de milhares e milhares de séculos. Cara, uma coisa importante aqui. Ela tá dando exemplos de livros de filosofia, né? Nesse enquadro, né? Mas se você não consegue entender, assim, esses exemplos que ela dá, eu te aconselho fortemente a começar a estudar essas coisas. Porque você vai ver, como ela falou no começo, não é porque você vai ser uma pessoa pedante, mas é porque você vai ser uma pessoa que vai conseguir entender, olhar o mundo. Entender, olhar as coisas. Eu não sou muito adepta a esse fato de, ter que viver pela filosofia. Até porque a única coisa que eu vivo é pela fé em Jesus Cristo e a Bíblia, né? Mas é você que vai ter que procurar isso. Então, de ser uma pessoa melhor, de ser um melhor. Eu sei que isso é meio humanista, mas depende da pessoa. Você vai encontrar Deus. Eu creio, né? Que todo mundo, Deus, na minha visão, tá, pessoal? Isso aqui é a minha opinião. Deus vai te dar a oportunidade de conhecer todas as coisas nessa vida e você escolher estar do lado de Deus ou não, né? Mas é importante você entender tudo que ela tá falando aqui, cara. Eu fico muito feliz porque eu fui procurar isso e eu entendo o que ela fala, né? E como ela falou, cara, a gente não é alfabetizado direito. Então tudo que ela falou aqui é muito verdade. E eu consigo entender. Então eu te aconselho fortemente. Se você não entendeu nenhum exemplo que ela deu aqui, vai procurar se desenvolver intelectualmente. Atravessam civilizações distintas, civilizações muito diferentes, e esses modelos você encontra em todos os lugares. Não importa de qual civilização você esteja falando e de qual momento da história nós estamos conversando. Existe certo padrão de conteúdo e existe certo padrão de forma. Aí que entra a literatura. É exatamente nessa captura desses modelos, dessas constantes, que entra a literatura. Veja bem, tem uma discussão, que é uma discussão que eu não vou fazer agora, que é da passagem do mito para a literatura. Eu vou deixar algumas referências, as referências dessa nossa discussão vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Lógico que eu não tô falando isso na minha cabeça, não sou um gênio que inventou isso. E principalmente eu tô tirando a maior parte do que eu falo do Northrop Frye. Ele tem um livro que chama O Grande Código, ele discute a passagem do mito para a literatura, das diversas formas de linguagem utilizadas e tudo mais, não vou entrar nesse mérito. Mas pense que a literatura, e aí você pense aí nos mitos, é a forma primordial de captura dessa estrutura, dessa realidade imaginativa, tá? Então a literatura, os livros, eles são a base disso, a base da linguagem imaginativa. Todo o resto, que também compõe a linguagem imaginativa, pensa aqui comigo, filme, série, a própria música, tá? Até mesmo a música, ela é derivada da literatura.
tudo que existe de bem feito nos filmes necessariamente está bebendo de alguma fonte literária. Tudo que existe de bem feito nos documentários, tudo que existe de bem feito... enfim, pense aí nas variadas formas de aquisição de cultura que a gente tem hoje no mundo moderno. Tudo isso está necessariamente bebendo de alguma fonte literária. Necessariamente bebendo. Sabe por quê? Porque existem duas fontes primordiais, das quais toda a literatura se desenvolve a partir delas. A primeira fonte é a Bíblia. A Bíblia nos dá praticamente todos os motivos literários que existem, todos os assuntos que são discutidos pela literatura ao longo de séculos e séculos estão na Bíblia, todos os modelos, todos os padrões, tá lá na Bíblia, tem alguma história que condensa esse padrão, que condensa esse modelo, tá? E ela também nos dá as formas. A Bíblia é uma comédia, mas dentro da Bíblia eu tenho tragédias, eu tenho outras formas de literatura lá dentro também. E a segunda fonte... Aqui ela vai falar que, realmente, como eu falei, tudo, você tem que ter aquela base, os livros são as bases das coisas. E realmente, cara, todo filme que você vê aí nos cinemas, as artes em si, de teatro, de drama, essas coisas, e vem de um livro, né? Não vem assim, as pessoas, primeiramente, elas escreveram pra fazer aqui, né? Outro ponto importante aqui é que ela fala sobre a Bíblia. Tem um livro que eu já fiz um review aqui no meu canal, que é a Pirâmide da Sabedoria. Ele fala sobre as fontes de conhecimento. Inclusive, não sei se ele tá aqui. Caiu os livros aqui da minha prateleira, mas enfim. E pra ela, né, eu discordar um pouco aqui do ponto de vista dela, que realmente tem comédia, tem, né, toda aquela narrativa clássica que a gente conhece. Pra mim a Bíblia é guia de fé e prática, e pra mim ela é muito real, né, não tenho o que contestar, eu sou cristã, galera, então a Bíblia pra mim é o livro mais importante. Então, eu espero, veja bem, que eu tenha convencido os nossos queridos internautas de que a leitura, de fato, ela te transforma em uma pessoa melhor. Não é só a leitura. Eu não tô aqui falando que se trancar dentro de um quarto e ficar lendo um livro atrás do outro vai resolver os problemas da sua vida. Óbvio que não. Mas que a base é essa. E que é uma base indispensável. Tudo bem? Então é isso. Eu tentei resumir aqui os pontos, né? Sei que esse vídeo vai estar um pouco grande, não sei se você chegou até o final, então comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, mas os meus pontos são esses e, cara, eu sempre, como ela falou, muitas coisas quando você lê não vai resolver o problema da sua vida, você não vai ter mais dinheiro, você não... Acho que se você se desenvolver pra ganhar mais dinheiro, se tiver aquela base de literatura boa pra você melhorar de vida, com certeza você vai ser melhor pessoa e vai melhorar de vida, né? Foi meio redundante aqui. Enfim, pra ficar maior esse vídeo, eu te peço que se tu gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui e fica comigo com esse vídeo aqui, para de ser burro ou burra, não sei, e vai fazer o seu caderno do conhecimento pra você adquirir mais conhecimento e não só ter conhecimento, mas aplicar na sua vida.